explicar. Trabalho com JavaScript há muito tempo, mas profissionalmente mesmo, e bem intensamente, só desde o ano passado. E com isso a gente vai aprendendo muita coisa sobre como manter uma aplicação JavaScript, principalmente na questão de criar novos recursos para uma aplicação que você já tem. E nisso eu acho muito importante destacar a importância de uma boa modelagem de eventos, sinais e mensagens. Não sei se alguém aqui conhece os termos message bus ou os próprios eventos, sinais e mensagens como método, mecanismo de injeção de dependências, mas é isso que eu quero abordar nessa apresentação. Mas, primeiro, eu vou apresentar o padrão de projeto Observer, que é o que está por trás dessa modelagem. Depois vou apresentar as boas partes disso, quais são as vantagens que a gente ganha usando essa modelagem e quais são as desvantagens e preocupações que a gente tem que ter quando a gente usa essa modelagem, principalmente para o que eu falei. Vamos lá então. Eu vou correr um pouquinho por conta do tempo. Hoje está um pouco estourado, já era para ficar comendo agora, mas qualquer coisa vocês podem interromper e perguntar. Bom, então, padrão de projeto, observa. Quando tem a fator bom, porque nessa onda de espionagem é bem interessante a gente colocar isso, porque afinal de contas é isso que a gente vai fazer. Vai ter uma classe, ou vai ter um objeto, um assunto a ser ouvido e vai ter alguém estudando esse assunto ou qualquer mudança nesse estado. A definição formal da grande dos quatro e tudo mais é apresentada dessa forma. Eu não trouxe aqui a citação, mas esse é o esquema. Basicamente, tem um assunto e esse assunto pode ganhar ouvintes para ele, no caso com o ADD Listener, ele vai notificar esses ouvintes e pode remover. Essa ainda é fácil de um assunto, no caso, pode ser o sujeito da modelagem aqui, e também vai ter um observador. O observador vai falar, eu quero ouvir, na verdade ele vai ser registrado para ouvir os assuntos e vai se atualizar à medida que ele receber alguma pedido de atualização do assunto. É uma modelagem baseada na formalização, mas a gente vai agora aplicar para JavaScript. Basicamente, todo mundo aqui que já programou JavaScript passou por isso, não tem como programar JavaScript sem ter passado de alguma forma pelo padrão Observer. Mas agora a gente vai passar por essas implementações para vocês reconhecerem onde vocês usaram. Vamos lá. Das implementações, a gente tem diferentes abordagens, mas é o mesmo padrão. Deixa eu só fazer uma coisa. Eu vou trocar a versão, porque eu acho que a versão que eu tenho aqui no pendrive está mais atualizada do que essa que você baixou. Ah, beleza. Rapidinho, gente. Ok. Bom. Não manda nada, solta. Não. Bom. Na verdade está bem atualizadinho. Então vamos lá. Está faltando uma frase aí, pessoal? Acho que tem diferentes abordagens, diferentes situações, mas é o mesmo padrão. É o que está por trás de muita coisa que a gente usa. Então vamos começar a ver. Uma das implementações do padrão de projeto Observer, que a gente vive convivendo com isso, é o que a DOM Level 2 acima usa. Essa implementação, ela, na verdade, muita gente acaba não tendo contato com ela porque usa a jQuery como forma de abstrair isso. Mas a jQuery também é o mesmo padrão, só muda o nome dos métodos. E alguns pequenos detalhes da implementação. Mas, em todo caso, quais são as características principais dessa implementação? Quem vai controlar a aplicação tem que ter
acesso direto ao objeto a ser ouvido, o objeto de observação, e vai definir quem vai gerenciar a escuta dos eventos que vão ser disparados a partir desse objeto de observação. Tá, isso é bastante comum. E quais são as características inerentes a isso? Os observadores observam o sujeito diretamente. Isso favorece herança e ensino. Isso significa o quê? Se eu quero esse comportamento para minha classe, ou eu tenho que herdar de uma classe que implementa, ou eu tenho que trazer esse comportamento através dos mixins. Ou seja, eu tenho que ir lá e atribuir essas funções até que eu obtenha esse mesmo comportamento para minha classe. E, bom, um detalhe importante a ser destacado disso é que você favorecer herança, você desfavorece a composição. E desfavorecer a composição é a mesma coisa que você fixar mais, acoplar mais a sua aplicação. Mas depois eu vou entrar mais nisso. Por que acoplar? Por que isso acontece? Por enquanto, vamos só manter nessa implementação. Outra coisa, essa aplicação é muito fácil de ser compreendida. Essa implementação é simples, o on e o off que a gente usa na jQuery o tempo todo. Eu quero escutar um evento, eu falo qual evento eu quero escutar e o que vai acontecer quando esse evento acontecer. Quando esse evento acontecer, vou receber o que é o evento mesmo, as informações, que é a mensagem que esse evento dispara. E é isso, essa é uma das implementações. Outra implementação, que vem ganhando mais famoso a cada vez mais, é o Publish Subscribe. Qual que é a diferença dessa aí para outra? Quer dizer, você vai olhar ali, ela tem um método que registra no evento. Vai olhar também, tem um método que dispara o evento. E tem um método que remove quem vai receber o evento. Não tem diferença nenhuma. Mas aí que está. É uma questão de modelagem. Quem que estava sendo observado naquele momento anterior? Era o próprio objeto. Agora, se você prestar atenção aqui, quem está sendo observado é o PubSub. Esse PubSub é um jeito da gente falar. Esse é um objeto global, toda a minha aplicação tem acesso a ele e toda a minha aplicação pode se comunicar, independente de qual parte esteja. Por exemplo, eu posso estar numa view, e essa view vai poder ouvir um evento global. Por exemplo, chegou um novo e-mail, opa, mostra aí. É um exemplo de observação que pode ser feito. Sem conhecer quem está gerenciando esses e-mails. Eu não tenho o acesso direto, eu não tenho a referência, como view, não tenho a referência para o gestor de rede. Pô, eu não sei que horas vai chegar alguma coisa, mas eu sei que ele vai disparar esse evento, então na hora que disparar esse evento eu vou ser chamado e vou mostrar para o usuário. Legal. Bom, a gente vai ver os problemas disso. Mas é isso. Essa é a principal diferença. Esse Publish Subscribe, você tem um evento, um objeto global para gerir esses eventos, e entre duas partes da aplicação sempre vai ter uma mensagem para elas se comunicarem. No caso, o exemplo que eu dei agora foi do gestor de rede. O gestor de rede vai buscar lá, digamos que a cada 5 minutos eu vou lá buscar o e-mail do servidor e falou, ó, chegaram novos e-mails. Não, esse aqui não. Tela cinza. Só o modo de espera, vou contar para carregar. Acho que foi só o. Ele dormiu. Bem preguiçoso o tempo todo mexendo. Bom, e esse foi o detalhe mais importante. Destacar que quando se usa essa implementação, dois objetos, eles podem se comunicar através de uma mensagem, independente de onde esteja. Eles vão fazer isso através de um método, de um objeto com acessibilidade global. Vamos lá. Igual eu disse, eventos emitidos através de um único objeto global. Qualquer objeto pode ouvir qualquer tipo de evento. Às vezes isso não é legal, mas depois a gente entra
nesse assunto. E o principal é que é convenções rigorosas para os nomes dos eventos. Assim, bom, imagine que à medida que você vai crescendo em recursos, você vai criando novas mensagens na sua aplicação. Ah, chegou um novo e-mail, beleza. O usuário escreveu um novo e-mail. Putz, se eu não tomar cuidado, eu corro o risco de colocar lá new e-mail. Da onde? Do servidor ou que o cara escreveu e está mandando? E isso, às vezes, tem que ser diferenciado. E se você não tomar cuidado, você vai ter alguém ouvindo um evento, alguém um módulo ouvindo um evento que não esperava. Ele esperava ouvir do gestor de rede e de repente está ouvindo ali do Message Composer, do compositor de mensagens. Isso é um risco que tem que ter muita atenção para evitar que isso aconteça com a sua aplicação. E, bom, eu vou passar para a próxima implementação, que é muito menos popular, mas ela tenta tratar esses problemas de escrita. Digamos que o meu usuário escreveu o meu evento errado e por causa de uma letra eu não recebi o evento. O meu desenvolvedor escreveu o evento errado, o nome do evento errado, e por causa de uma letra eu não recebi o evento. Isso é um problema. E difícil rastreabilidade, porque as IDEs, por exemplo, elas não vão te... Claro, o Sublime mudou um pouquinho isso, mas as IDEs, elas não vão te dar uma sugestão de escrita de o que está entre string, entre aspas. Não faz parte dos símbolos a serem observados pela IDE. Isso te provoca uma grande chance de você simplesmente escrever errado e perder o evento. E no Vim tem essa sugestão. E aí? No Vim, ele não difere o que é símbolo, o que é... Pode diferir, mas é desse modo também. Bom, mas aí a gente entra num detalhe. Essa implementação remete à mesma que a primeira. Você precisa de um objeto para ser observado. Você não vai fazer isso de forma global. Você precisa da referência para atingir aquele objeto, pelo menos para ouvir aquele objeto. E para ir. Só que ao invés de você definir lá que você está estudando o evento e passar esse evento, o nome desse evento por um string, você usa uma composição desse evento. O seu objeto a ser observado, ele vai ser composto pelo evento em si, pela uma instância de evento. Essa instância de evento implementa aqueles mesmos métodos. ADD, Dispatch, Remove. Esses são os mesmos que o ADD Listeners, o mesmo que o Publish, é a mesma coisa, só muda o nome porque muda muita coisa em orientação, muda muita coisa em conceito. Mas a única diferença real é essa aqui. Você não vai acessar diretamente um objeto, você vai acessar um atributo daquele objeto, e esse atributo é um evento, e você está conversando com um evento em específico. Você fala, eu quero te ouvir. E aí ele vai falar, beleza, quando eu acontecer eu te chamo. Você fala para o evento, e a diferença disso é significativa. Digamos assim, você está conversando com uma instância, não está conversando com uma string. Digamos que essa é a diferença entre as duas implementações. Tá, ok, já deu para dar um Mas vários tem um objeto, tem um método de mas nesse caso a implementação é bem diferente. Os outros eu estou ouvindo qualquer objeto, através de string, uma central que ser para mim. Esse aí eu vou ter que ter um objeto, por isso e tal, e outro objeto para escutar, eu vou ter que ter um meio gerenciando os dois, não é isso? Calma. O único que desses que eu apresentei, o único que está gerencialmente globalmente gerenciado é o Publish to Describe. Já o Event Emitter Target Dispatcher, ele também segue a mesma princípio. Digamos, é a controladora que vai falar, isso faz todo sentido você parar para pensar. Você vai ter uma classe que vai gerenciar a sua visualização, vai ter uma classe que vai controlar a sua visualização pegando as coisas do modelo. É assim que o nosso desenvolvimento orientado a objeto padrão funciona com boas práticas de orientação. Só para uma diferente, tentar explicar
cada um diferente. Só complementando, À vontade. o gerenciamento do primeiro caso é no objeto. É um método do objeto. É um método do objeto, ele implementa No como você segundo faz. caso, é um gerenciamento global, é um componente global que vai gerenciar todos os eventos. No terceiro caso, é o próprio evento que gerencia, o próprio evento do objeto que gerencia as publicações e não publicações dos eventos. Exatamente. Ou seja, aqui é uma instância e é uma instância específica para aquele evento. Ou seja, quais são as características principais? Ele inicia todos os tipos de sinais que ele pode emitir, e aqui os sinais são os eventos. Ele favorece a composição, porque agora você não vai ter que trazer ou implementar aqueles métodos do seu objeto. Você pode simplesmente compor ele como um evento. E ele não depende da string, ou seja, se você escrever errado, ele vai dar undefined, e aí você vai conseguir rastrear isso com muito mais facilidade. Agora eu acho que ficou bastante. Obrigado. Vamos lá. Agora a gente conheceu as partes, conheceu as implementações. Tá, dadas as implementações, o que a gente pode fazer com isso aí? Caso de uso, a gente tem que montar uma aplicação. Essa aplicação é bem simples. Na verdade, isso aqui eu peguei o Twitter e fui tirando algumas coisas, porque é coisa demais, eu não quero falar de tudo, quero falar de algumas coisas. Imagina aqui, a gente tem que construir essa aplicação, a gente recebe esse protótipo para implementar as funcionalidades dele. Ok, eu quero fazer, o que falta? Bom, lembrando que, imagina que um dia a gente pode chegar a implementar mais coisas, como o Twitter, que aqui é metade das coisas que tem lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. A gente não pode ser aqui ingênuo de pensar que a nossa aplicação não vai mudar, porque ela sempre vai. E pensando que ela sempre vai mudar, a gente tem que pensar em como a gente pode crescer a aplicação com menor dificuldade. Ok? Dito isso, a gente vai tentar primeiro modelar as partes para poder chegar numa implementação que possa receber mais funcionalidades, mas essas funcionalidades têm que conversar entre si e um dia elas podem mudar. Dito isso, por onde a gente começa? Tem uma citação que eu acho muito relevante, é do Justin Meyer, JavaScript MVC. Só que ela está em inglês, eu não vou traduzir para vocês, já deixei fácil. O segredo para construir uma grande aplicação é nunca construir grandes aplicações. Um aplicativo em pequenas partes e então monte essas pequenas partes testáveis dentro do seu grande aplicativo. Isso faz todo sentido, a gente não constrói uma casa com um bloco monolítico, a gente constrói tijolo a tijolo. E é essa a ideia. Eu não vou entrar em detalhes da analogia, mas dá para ter uma noção do que a gente vai fazer aqui, né? Dividir a nossa aplicação. Temos aqui um Twitch Composer, um Twitch Filter e a timeline. Qual é a coisa aqui que a gente espera? Se a gente publicar um novo tweet, é para aparecer aqui na timeline desde que esteja coerente com o filtro. Tá, são muitas partes das aplicações. Imagina que se a gente mudar esse filtro aqui, a timeline tem que mudar, trazer tweets de acordo com esse filtro. Ok, tudo bem, é só minha timeline ter uma referência para tweet filter, né? De repente eu posso estar ali observando as mudanças dela, mas tem outro jeito. Tem outro jeito se a gente vai direto ao ponto aqui, por causa do tempo. Bom, só para estabelecer algumas coisas que nesse protótipo a gente tem que tomar cuidado. O Twitch Composer publica nossos tweets para o usuário, o Twitch Filter estabelece filtros da timeline, a timeline apresenta tweets em conformidade com o filtro, nossos tweets são exibidos em conformidade com o filtro, ou seja, esse nosso tweet pode ser meu tweet ou pode ser um tweet que veio do servidor. Essa é a dinâmica que eu estou aplicando aqui. Beleza. O que a gente pode usar do que a gente viu para melhorar a forma como que os componentes conversam? Bom, a gente já viu muita coisa, então vamos aproveitar. Vai estar bem difícil para vocês lerem, né? Tá, beleza? Vou qualquer coisa, vocês me perguntem, mas no meu caso, na verdade, tem um jeito mais fácil da gente. A unidade
Posso falar pra você? O navegador não é, só dá um coma demais aí. Como é demais. Coma demais. Vai ampliar. Como demais. Assim, mas é porque... Mas não, na verdade tá de boa. Fala aí pra mim também. Tá vendo aqui? Por causa do review não vai funcionar. Vamos lá. Grama, funcionou. O que importa é isso, vamos lá. A gente, aqui eu trouxe um exemplo bem básico, não de implementar. Tá bom. Tá bom, vocês ignorem, não tem certas aqui, vocês estão ficando loucos. Eu trouxe aqui só o que importa para essa apresentação: as partes e como elas comunicam. Eu não vou falar de como elas se renderizam, quem renderiza ou quem está fazendo o quê. Mas, digamos aqui, a gente tem uma timeline, a gente tem um twist composer e o filter não coube aqui, mas é a mesma coisa. Vamos relevar aqui. E tá, beleza. Eu tenho a declaração delas, como é que elas vão funcionar, quando elas vão começar a funcionar. Imagina que elas estão em arquivos diferentes, elas recebem no máximo uma global, que é o aplicativo, é uma instância do aplicativo, e elas são lidas antes do aplicativo iniciar. Primeiro, digamos, você declara o aplicativo, instancia o aplicativo e declara os módulos para depois falar, agora você pode começar. Isso é um jeito da gente poder definir módulos para a nossa aplicação. Isso é muito difícil, depois a gente pode conversar. Acho que agora não dá para explicar as intrínseas disso, mas vamos lá. O que eu estou usando aqui? Eu estou usando tudo que a gente conversou. Os sinais, está vendo aqui? App startup, ou seja, eu estou pegando um sinal da aplicação que é o startup, e eu defini que quando a aplicação for começar, ela vai disparar um evento, vai disparar esse evento startup. E o que vai acontecer quando ela disparar esse evento? Eu vou instanciar minha timeline. O que é esse instanciar minha timeline? Isso aqui, eu vou ser spoiler para vocês. Isso aqui é uma controladora. Ela vai controlar como vai ser renderizado, como ela vai puxar os tweets e tudo mais. Ela vai... Essa classe, que é essa aqui, ela vai tomar conta dessas coisas. Ok. E a mesma coisa acontece com a Twitch Composer. Nota que aqui não tem nenhuma classe chegando e falando, vamos colocar Twitch Timeline ali e vamos colocar a Twitch Composer aqui. Por quê? Quanto menos as partes conhecerem entre elas, menos acopladas elas vão ser e mais interdependentes elas serão. Qual a vantagem disso? A gente tem uma aplicação que vai crescer sem muitas ligações entre seus componentes, o que é bom e tem seus problemas, e isso vai permitir que a gente continue escrevendo novos códigos sem afetar os antigos, ou fazer algumas mudanças nas nossas implementações que não precisam necessariamente chegar nas nossas outras partes. Tá, eu acho que eu falei muita coisa, e agora está na hora de mostrar mais o que está acontecendo aqui. O Twitch Composer. O Twitch Composer é onde o cara escreve e clica em tweetar. Dentre as coisas que ele faz, em algum momento ele... em algum momento ele faz isso. Manda o tweet para a aplicação. Desculpa, eu estou ficando bem em cima da coisa aqui, mas acho que vocês conseguem ver, né? O que está acontecendo aqui? Meu Twitch Composer, primeiro, ele está ouvindo o formulário, ouvindo a submissão do formulário, e quando esse formulário for enviado, ele fala para a aplicação, chegou um novo tweet. A aplicação que vai ouvir. Quem está ouvindo isso, não importa para o Twitch Composer, ele fez a parte dele, tá aí, lavo minhas mãos e tá aí o tweet para você, a aplicação. A aplicação vai distribuir esse evento para quem estiver ouvindo. Coincide que o timeline está ouvindo. Olha aqui, eu me subscrevi para novo tweet. Bom, desculpa gente, aqui faltou esse tempo aqui, mas é porque a gente vai escrevendo na pressa. Mas aqui, teoricamente, está isso aqui. E aqui o Twitch Composer publicou esse evento que a timeline está escutando, o ADD New Twitch, o ADD Twitch. Bom, como a timeline controla o estado da aplicação, ela vai falar, esse aqui
construir uma aplicação sem nenhuma dependência entre os módulos e não a própria aplicação. Mas eu acho que é muito pesado para a gente aprender só no workshop. Isso aqui é só um pequeno caso que a gente pode fazer. Agora vamos descer um pouquinho e eu vou voltar para o Zoom. Quais são os resultados? A gente tem uma API publicamente acessível por eventos PubSub. E com isso, o que a gente ganha? Bom, novos componentes podem surgir para interagir com os antigos. E eles conseguem fazer isso sem ter que requerir acesso de uma forma explícita. Então a gente tem uma aplicação que está pronta para receber novos componentes. Não sei se está claro para todo mundo. Qualquer dúvida, de novo, pode recorrer a mim depois. O desacoplamento entre as partes eu acho que ficou bastante evidente. Nenhuma classe tem referência para nenhuma outra classe. Foi tudo PubSub. Totalmente tolerante a falhas. Porque, valeu, só um segundinho. Totalmente tolerante a falhas. Se você pensar, nenhum módulo ou nenhum componente está esperando que o outro funcione. Ele simplesmente está se garantindo. Significa que chegou um novo tweet, a timeline vai apresentar. E é isso que importa para ela. Se ali o composer está com algum erro, foda-se, não é meu problema. Eu estou funcionando. Se chegar o tweet do servidor e não dali, eu ainda estou funcionando. E testabilidade. Imagine que agora a gente não tem referências de objetos ou instâncias na nossa própria classe. Digamos, eu estou ali na timeline, eu não preciso conhecer a composer e ouvir ela falar, tipo, quando você tiver um novo tweet, me manda. Não, eu falo isso para a aplicação. Quando você tiver um novo tweet, me manda. Ou seja, você pode injetar isso na hora do teste. Você pode injetar novos tweets na hora de um teste e verificar, ó, aconteceu o que era para acontecer quando chegou um novo tweet, ou qualquer outro evento ali que a gente citou. Eu só vou passar cada um. Mas a ideia é essa. Agora vamos para frente. Isso aqui eu peguei emprestado do Brian Mann, que é o Backbone Rails, e ele mostra um exemplo de uma aplicação quando bem construída através dessas ligações, desses relacionamentos, que é como a gente pode chamar esse tipo de interação. Bom, aqui ele levou a sério o MVC. Digamos, eu vou começar desse lado aqui. Os usuários, eles têm a funcionalidade lista, apresentação e novo. Eu posso então criar um novo usuário, ver um perfil de usuário ou listar os usuários. Eu vou ter componentes que fazem isso. Ok, componentes. Quem é a view, quem é controller, quem é qualquer coisa. Esses primeiros níveis aqui são controladores. Quer dizer, quem vai conversar com a aplicação não é só a view. A sua view vai simplesmente ouvir e responder às suas controladoras. Mas a view necessariamente não vai conversar com a aplicação de uma forma explícita. Por quê? Cada um tem a sua concern, sua preocupação. E a preocupação da view é receber ordens e apresentá-las. E quem vai fazer isso? A controladora dela. A controladora dessa view vai falar, ó, toma esse dado aí e se apresenta. Ok? Então, como é que a gente vai fazer esses módulos conversar um com o outro sem que eles necessariamente se conheçam? Através desses eventos, ou sinais, ou o que você modelar. Está nas suas mãos esse poder e essa responsabilidade. Tá, eu vou agora passar um pouco para frente. E porque tem uma parte da minha apresentação que fala da parte não tão boa. Eu já falei de alguns problemas que acontecem durante o uso do Observe Pattern, principalmente do jeito que eu impus aqui. Mas eu vou falar um pouco sobre a apresentação. Zumbis e ceguinhos. Vamos lá. A parte não tão boa. Quem vai me garantir
que a aplicação está funcionando de forma coerente. De novo, através do PubSub eu posso enviar um evento para qualquer lugar, só que eu não sei que lugar foi esse, e nem sei se ele está funcionando. Ok, tudo bem, é só a gente manter a aplicação bem testada. Teoria linda, mas o problema é que na produção as coisas acontecem de uma forma um pouco diferente. E às vezes eu tenho um módulo que não está funcionando e eu precisava dele para continuar o flow, o fluxo. Mas pelo menos, olha, o lado bom, não apareceu nenhum alerta para o usuário falando: você não pode continuar com essa aplicação. Então tem que tomar bastante cuidado quando for fazer o uso desses eventos. Agora, ciclos de vida mal geridos geram zumbis. O que é isso? Bom, imagina que você está observando um objeto. Você é uma view. Eu não sei se todo mundo aqui, quer dizer, qual o conhecimento de todo mundo aqui com relação a backbone? Vocês conhecem? Quem conhece, levanta a mão, fica mais fácil assim. Quase todo mundo. É o Diogo, né? Douglas. Primeiro Douglas, mais alguns, provavelmente você conhece a Angular, não? Imaginei. De qualquer jeito, em algum momento lá você se subscreve para alguma coisa, certo? Então você já consegue fazer a analogia. Vamos lá. Imagina o seguinte: uma visualização se subscreve num evento do modelo, falando, ó, quando isso aqui mudar, eu tenho que mudar lá na apresentação. No caso do Angular, isso não precisa, porque ele trabalha bastante formas de você atualizar isso sem precisar ficar nessa definição explícita de relacionamento. Mas na backbone é assim, você decide renderizar a hora que os dados mudam. Beleza. Só que vocês vão, na medida que as aplicações começaram a ficar maiores, a gente começou a perceber uma coisa. O tempo de vida das views é muito menor do que o tempo de vida dos modelos. Ao mesmo tempo que eu estou apresentando o modelo ali na lista, eu posso abrir ele num pop-up, ou então abrir ele na tela mesmo, ou seja, eu tirei a lista da visualização, estou mostrando apenas um formulário de edição do usuário, e ainda usando aquele mesmo modelo, e editei aqueles dados e voltei para a lista. Só que a lista que eu voltei, a visualização ali para aquele item específico não é mais o mesmo que estava antes, não é o mesmo que eu cliquei. Ok. E daí? Em que momento essa minha view parou de escutar, essa minha view antiga parou de escutar o modelo? Se eu não definir isso no meu fluxo, isso nunca foi definido, então significa que a view nunca parou de escutar. Zumbi. Eu não tenho mais controle sobre aquela view, ela não vai ser extinta e, o pior de tudo, ela vai executar cada vez que o meu modelo mudar. Isso definitivamente é um memory leak terreno. Ele acaba também por consumir muito o processo da sua aplicação, porque vai ter alguma coisa acontecendo que a view vai estar ouvindo, mas é uma view que não está mais visível para o usuário. Então, você tem que lidar com esse tipo de problema de uma forma mais inteligente. E também vai ter ouvintes desavisados que podem estar por aí, que é aquele problema de dois componentes usarem a mesma string, só que para eventos diferentes, elas se confundem. Vai ter gente desavisada por aí. Ok, vamos passar um pouco mais para frente, está quase acabando. Estou morrendo de fome, não se preocupe, eu também estou morrendo de fome. E vamos lá. Ciclos de vidas devem ser bem gerenciados. É isso que eu acabei de falar. E como é que a gente vai gerenciar isso? Eu não sei se vocês já teriam curiosidade de ver, mas quando você usa a API do próprio HTML para eventos, e você se subscreve para um evento, por exemplo, um clique de uma div. Se você remove aquela div da GUM, o evento some? Quem acha que sim, quem acha que não? Quem acha que vai sumir, quer dizer, que o evento vai deixar de ser escutado quando eu remover da DOM aquele elemento? Levanta a mão quem acha que o elemento ainda existe, mas fora da árvore? Isso. Ah, não, então o evento continua existindo. Continua existindo. Ok. E se você não toma cuidado com isso, quando é que ela vai deixar de existir? Se você ainda mantém a referência daquele elemento na memória, quando é que aquele evento específico vai deixar de existir? Quando o evento existe. Hã?
justamente, quando der o F5, eu estou falando na perspectiva de browser. Desculpa, Pedro, eu só estou falando num lugar que eu acho o browser mais complexo nesse sentido. Questão de escalabilidade, recursos, você tem que gerir no servidor mesmo, é uma coisa bastante complexa. Agora, a questão de escala em recursos Não. O que eu quero dizer, você está lidando com otimização de recursos de memória e processamento. E aqui eu estou lidando mais com recursos, com escalabilidade em recursos de funcionalidade, melhorou, de funcionalidade que no browser cresce. Não, no navegador, o Chrome tem um problema que você tem muito acesso, e às vezes você responde ele, mas aí, principalmente com o mobile dá muito esse problema. Aí a request fica aberta lá e isso aí vai dando memory limit, assim, você não consegue se controlar. Se você não quiser perder time, não consegue ficar incontrolável. E isso aí é escalabilidade em recursos. Você está controlando memória, número de conexões abertas, processamento. E aqui a gente está tentando escalar em funcionalidades. Quanto mais funcionalidades, mais complexa fica a aplicação do navegador, e por isso eu acho que eu estou falando só da lógica do navegador. Tá, agora vai a parte importante. Por que a jQuery, na hora que você remove um elemento, ela tira os elementos que você anexou a ele por ela? Justamente por causa disso. Tem muita gente que não aprende JavaScript e aprende jQuery. Não sabemos como isso acontece, mas acontece. E essa ciência do evento, do ciclo de vida do evento, nem todo mundo tem. Então o que a jQuery resolveu fazer? A gente tem um método que todo mundo usa, que é o remove, ele vai remover os eventos. Se você quiser ouvir ele de novo, você coloca de novo. E a gente tem outro método, que é o detest, que não vai remover os eventos, mas você tem que ser mais espertinho para usar ele. Então, criando essa API, a jQuery resolveu esse problema de zumbis que ela tinha, que poderia vir a haver. Só que quem usou a Backbone antes da 1.0 sofreu com isso. E como? A Backbone tinha um método remove para as views, que você podia usar isso para toda vez que você quisesse que uma view deixasse de existir, usava aquela remove. Deixasse de existir para o usuário. O que estava no escopo desse método? Eu vou remover esse elemento que a view criou, tá bom, beleza, removeu. Só que tem muito evento customizado, personalizado que a gente usa. Por exemplo, quando uma view observa um modelo, quem vai tirar esses eventos se você não colocou isso? Foi aí que a partir da 1.0 eles criaram um mecanismo que toda vez que você remove, usa o remove da backbone, você também remove os eventos. Então isso você tem que tomar cuidado com o ciclo de vida dos seus objetos. E, bom, agora uma coisa que é muito interessante. Isso eu vi do Derek Payne, que é o criador da Marionettes. Quando você está no estádio de futebol, o jogador marca um gol. O gol avisa o juiz que ele recebeu uma bola e então também avisa a plateia que recebeu, que um gol foi feito? Não, as pessoas observam isso. Só que aí caiu uma limitação da nossa implementação. Porque quem está cuidando disso é o sujeito. É o sujeito da observação. É como se o gol chegasse e falasse para o juiz, teve uma bola que entrou. E chegasse para a plateia e falasse, o cara fez gol. Isso é bom? Isso foge um pouco da modelagem real da coisa. E quem tem que controlar isso é o sujeito. Só que o sujeito está lidando com vários objetos. O sujeito da observação, ele não conhece quem está observando ele, ou não tem que conhecer, senão pelo método de atualização. Então, como é que a gente lida com isso? Bom, se você inverter o relacionamento, se você falar, ao invés de você chega para o observador e fala, eu estou te escutando, se você usar o eu quero escutar um observável, você passa a ter uma coisa muito importante, você passa a ter a referência do que você está escutando. E o momento que você tem que deixar de existir, como viu, você sabe em quem você tem que desanexar.
quem vai chamar ainda é o sujeito, mas quem vai desanexar é o observador, porque ele sabe como desanexar. Eu acho que está ficando muito complexo, vamos passar e qualquer dúvida que seguir, a gente vai. Ouvintes desavisados podem estar por aí, a gente já foi muito nisso, então eu vou só passar. Nomes de eventos globais repetidos, eventos não utilizados por erros de digitação e difícil rastreabilidade, porque não tem um nome definer que vai disparar um erro quando um evento não conhecido for chamado. Na verdade, a gente tem implementações que vão disparar, isso é importante para poder rastrear. Referências em úteis, se desculpa ter falado tão rápido e tanta coisa. É isso. Tem alguma dúvida? Tem. Pronto. Aquela implementação sua lá, não, mas aquele último exemplo dos sinais. Do startup. Sim. Não exemplo, não. As 3 abordagens lá, você falou dos sinais. Sinais, a implementação final. Isso, a abordagem em si. Lá ele tem um objeto e tem o evento, o objeto do evento, né? Isso. E ele cuida de anexar, desanexar e despachar. Isso. Exato, né? Aí eu pensei assim, eu estava analisando as 3 e todas elas, exceto o do sub, elas deixam a responsabilidade do evento para o objeto em si. Né? Justamente foi esse o problema que eu falei agora por último, do relacionamento. Sim. Aí eu pensei, se você vai lidar com objetos de evento, por que não criar para o objeto em si um event manager, né, um event manager que vai cuidar de qualquer instância de evento para aquele objeto. Mas é o primeiro caso. Não, mas aí é um objeto global. Não, o primeiro caso. Tá, entendi, verdade, é verdade. É porque, só que lá nesse caso aí, o evento vai direto para o objeto, entendeu? Sim. Ele tem um método que ele vai anexar o evento, vai desanexar o evento e vai despachar o evento. Tudo vai ficar na responsabilidade do objeto. Isso. É lógico que pode estar abstraído internamente ali como que está sendo feito. Sim. Agora, desse jeito fica mais explícito que você tem um objeto, e esse objeto tem dentro dele uma instância de um event manager, e aí ele vai competir, esse evento aqui nem existe, cara, não vou despachar isso aqui, já joga um erro ou não. Não, mas calma, tem uma coisa muito importante para falar. Os sinais, ele é um evento, ele não é um event manager. O que isso significa? Você está lidando direto com ele. Ou eu me subscrevo a ele, ou eu não me subscrevo. Mas é na questão da mantenibilidade do código. Tipo assim, cada um tem sua responsabilidade. É modularizar o código. Então tem o Event Manager, que aí o objeto pode ter esse Event Manager, esse Event Manager pode ser herdado e estendido. Por isso que eu estava pensando nesse ponto. Tem que criar uma classe para fazer encapsulamento. Exato. Tem um objeto Não, mas centralizador. Mas Exato. olha que interessante. Pode incluir ele em outros objetos também. Né? Olha que interessante, no caso da abordagem dos sinais, você não precisa herdar, você está lidando com um evento que esse evento, ele só tem uma responsabilidade, dispara os eventos, dispara as atualizações, porque ele é o evento, ele não tem que gerenciar mais de um evento, ele é um evento. Significa que ou ele acontece ou ele não Eu acontece. estou pensando no reuso do código. Justamente, você vai usar uma nova instância de um evento. Se você precisa de um novo evento, você vai ter um outro atributo que vai ser uma instância de evento, e esse atributo vai receber outros ouvintes, e esses ouvintes vão ouvir só aquele evento. Ele não precisa ser estendido porque ele é uma composição, e essa composição ele lida só com disparar. Mas eu creio que vocês não estão falando coisas diferentes. É isso que ele está falando, como se fosse o primeiro caso misturado com o segundo caso. Não, o terceiro caso. O primeiro caso é onde tem os métodos que controlam os eventos para aquela função. É aqueles métodos, ADD Event Listener, Os métodos integram a classe. O que ele está falando é como se fosse o terceiro caso, só que sem ser cada evento ter o seu objeto. Ele dentro do objeto tem um outro objeto, Event Listener, que controla todos os eventos desse objeto. Mas não é uma classe interna. É só um nível a mais de Mas é a mesma coisa do primeiro. Mas ele está falando como se fosse uma classe. Uma classe, subclasse no subobjeto daquele objeto da capsulação. Mas depois voltar a gente conversa e aí esclarece. Em todo caso, tem mais alguma dúvida?
Se viu de alguma coisa? Acho que eu tive que falar muito rápido, desculpa. Então qualquer dúvida a gente conversa depois. E vamos para a próxima apresentação.